de outra maneira, nunca peça. Marta Medeiros, eu falei, tá em um vídeo de Marta Medeiros, ela estava gripada, todo mundo gosta, todo mundo ama Marta. Ai, eu adoro Marta Medeiros, o que ela escreve. No entanto, ela começou acertando, elogiando o evento, e na sequência, ela começou com uma técnica boa do elogio. Na sequência, ela veio pedir desculpas. Então, ela começou bem e veio pedir desculpas. Então, nunca peça desculpas. Nunca peça. As pessoas não vão saber o que se passa na sua cabeça. Então, o senhor é o especialista. Nós estamos aqui para absorver esse conhecimento. Então, eu não sei até que ponto o senhor pode não estar afinado, mas eu não sei. Afinado e afiado, eu não sei. Então, o que o senhor fizer, para mim, vai ser ótimo. Ainda mais nesse caso que ele diz as possíveis asneiras, porque certamente você não vai dizer asneiras. Então, se não disser. Por favor, então, nunca você mais vai peça... tirar, previamente você já tirou o brilho. Nunca mais peça desculpas. E nunca mais diga que vai dizer asneiras. Por favor. Uma das técnicas é convencer-nos de que o conteúdo vai ser importante para nós. Vai ser importante, vai. Então, esse é o primeiro contato, a primeira preocupação, me convencer da importância no levantamento do questionamento. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Jonatas Carneiro. O tema da minha palestra, aliás, dessa conversa que eu vou ter com vocês, na verdade saiu de um momento que eu vivi esse ano, em maio, dia 30 de maio, que eu acabei perdendo um tio, né? Ele chegou a falecer muito novo, e eu passei a me questionar um pouco sobre a questão da nossa existência, né? E aí, da questão da nossa existência, o porquê estarmos aqui, de onde viemos, para onde vamos e porquê, né? E esse confronto que existe entre religião e entre ciência. Então, assim, se a gente for analisar o histórico, né, da humanidade, a gente vai ver dois conceitos paradoxos. A gente tem um religioso bem poético que nos fala, né, que Deus, uma criatura superior, criou o mundo em 7 dias, cada dia uma parte diferente, né, uma parte, um item específico. E posteriormente nós temos depois a ciência, que já nos dá outra concepção, uma outra teoria, outras ideias. E eu fico muito me perguntando atualmente, né, dentro desse paradoxo, desse contraste, se existe um meio termo ou em qual delas seguir, né? Porque assim, nós sabemos que nós nascemos e que um dia nós morreremos. E aí a religião, ela vem justamente para dar essa calmaria, ou tentar amenizar esse fardo que é o de todo ser vivente, na verdade. Acreditar que nós vamos, após morte, ter vida após a morte, na verdade, né? Nos encontrarmos com o Pai, com Deus, com o ser superior, e dependendo de nossas ações, nós vamos ter a vida eterna. Mas se nós questionarmos esses próprios pensadores religiosos, a própria questão, a figura de Jesus Cristo, eu não questiono, e aí concordo com Dan Brown, quando ele coloca no livro dele, que ele não questiona a existência de Jesus Cristo enquanto ser humano, enquanto homem. Mas a própria questão da sua santidade, ela pode ser questionada. E por conta da religião, da minha fé, eu acabo colocando o véu sobre os meus olhos e não questionando isso, né? Então, no próprio livro dele, ele coloca, por exemplo, que Jesus e Maria Madalena foram, por exemplo, casados, tiveram até filhos, e ele não só coloca a indagação, ele mostra que em uma cidade próxima a Nice, na França, né, teriam os prováveis herdeiros e possíveis os sucessores, né, deles, na verdade. Então, assim, são questões que muitas vezes a religião, a fé, não deixam que nós cheguemos a pensar dessa maneira, sermos críticos, né? Então, assim, e analisando tudo isso, vendo essa questão da religião e da ciência, não quero colocar aqui também, cada um tem a sua fé. Hoje eu, após ter passado por essa situação, eu me vejo um pouco mais cético em relação à própria religião, né? Aí vocês vão dizer, ele está passando por um momento de dificuldade, um momento de baixa espiritual. Então,
A própria questão do espírito era questionada, né? Será que realmente existe espírito? Então, assim, são questões que o ponto maior que eu quero colocar são justamente essas questões que a gente deveria, às vezes, analisar por uma ótica da ciência mesmo, do raciocínio crítico, né? E não da fé. E a partir daí, a gente até moldar os nossos próprios comportamentos. Então, assim, se eu sei que a minha passagem pela Terra, que eu sou um ser efêmero, que um dia eu vou ter fim, então por que não fazer dessa minha vida, por exemplo, mais proveitosa e mais agradável no sentido de convivência com as pessoas, né? Poder, aquelas várias questões, fazer o bem, poder se desinstituir de comportamentos que só te atrapalham. Então, após esse fato na minha vida, por exemplo, a perda do meu tio, eu acho que eu mudei muito em relação ao relacionamento com as pessoas. Eu era muito isolado, eu era orgulhoso, e com esse fato eu passei a mudar mais, né? a mudar meu comportamento, para fazer com que a minha passagem pela Terra, digamos assim, seja mais, fique algo de bom para quem vive comigo, quem estiver ao meu lado, no caso. Então, a minha colocação seria em relação a isso, essa questão de religião e ciência. E muito obrigado. A observação que eu faço, Jonathan, Vamos pegar... nada, viu? Mas eu tinha vamos pegar esse bolso aí, ó. Na hora que for para frente, tira essas coisas do bolso. Fique em pé, por favor. Fique em pé, por favor. Fique em pé, fique em pé. Olha que coisa esquisita. Tem umas coisas esquisitas que não visualmente é esquisito. Nossa, como é grande, olha onde é que fica. Então, visualmente esquisito. Que aí, sabe, se puder deixar os óculos num lugar, esses volumes todos, para ficar o mais enxuto possível, e mesmo o senhor tendo iniciado lá, a gente fez a correção, aquele começo, mas que coloca um pouco mais de ênfase na voz. As ênfases que estavam presentes na poesia Cálice, elas não estiveram presentes ali agora, né? Então, perfeito, mas a ideia é trabalhar essa ênfase, mesmo no nervosismo, colocar as nuances, um pouco mais, até um pouco mais de velocidade em alguns instantes, um pouco mais de intensidade, voltar para essa voz, as modulações que esse texto dos 7 pontos falou. A modulação, faltou um pouco de modulação, quer dizer, a modulação. Mas, parabéns. Próximo. Quadro, quem é o quadro? Sou eu. Isso é papel. Pequenas anotações. Não, pelo amor de Deus. Mas eu quero sair daqui hoje. Ó, 3 horas. Vamos fazer pressão. Vou saber tudo sobre a chassi hoje. Poder de síntese, pressão, síntese, objetividade. Não, já canso um pouco envelhecer. Mas só são dados. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer aqui estar compartilhando com vocês um pouco dos meus ideais, dos meus pensamentos. Eu vou discorrer aqui sobre por que quero ser prefeito de Milagres. Essa é uma pergunta que eu ouço com muita frequência, certo? Eu me sinto tranquilo para falar sobre esse assunto, porque insistidas vezes eu sou abordado, né, as pessoas me fazendo esse questionamento, e eu naturalmente tenho que estar apto a responder, e tem que ter toda uma consciência, né, tem que ter todo um amadurecimento de ideias, de pensamentos, né, e de decisões, para que eu consiga convencer as pessoas, transmitir a minha ideia para as pessoas que me abordam com esse questionamento. Na verdade, eu não tenho não tenho ambições de poder nem de cargo, certo? Eu não vislumbro essa possibilidade de contribuir com o município, não como oportunidade de crescimento, né, de engrandecimento pessoal nem financeiro, né? Eu, na realidade, toda essa minha decisão, né, de enfrentar um desafio político de tamanho porte,
Isso foi construído ao longo de um tempo e é fruto de uma consciência política que foi trabalhada em mim, né, ao longo, né, da minha formação até intelectual, formação social, e eu tive duas pessoas que foram fundamentais nessa formação. Uma delas está aqui presente, Ana Nunes. Foi uma pessoa que contribuiu muito na minha formação política. E hoje, aquilo que eu tenho como valores, né, e como pensamentos, ideias e decisões em relação a esse meu posicionamento, esse meu ideal, eu devo a Ana Nunes e a Júlio Sampaio. O Júlio foi o meu gerente anterior, né? Ocupava o cargo que hoje eu ocupo na Chesse, né? Há cerca de 10 anos atrás ele foi transferido para Fortaleza, e ele foi um dos responsáveis pela minha formação política, inclusive dentro do Partido dos Trabalhadores, né? Na época, eu era, como a grande maioria dos cidadãos, ele é uma pessoa totalmente descrente da política. Ou, como a gente quis dizer, eu não gosto de me envolver em política, eu não gosto de política. E essas pessoas, tanto Ana como o Júlio Sampaio, eles me ajudaram a ver a política de uma outra forma. Eu tenho um texto aqui de uma professora chamada Margarete Ferretti. Esse texto me acompanha na minha história já há um certo tempo, e ela traduz mais ou menos o que é que eu penso em relação à consciência política. Ela resume de uma forma bem interessante. Ela diz assim: vivemos aos 500 anos da nossa história, onde portugueses usurpadores chegaram e, sem se questionar desse direito, foram colocando a mão em tudo que puderam. De lá para cá houve uma série de conflitos, guerras e muito sangue derramado na busca da riqueza e do poder. Poder, uma palavra tão perigosa quanto uma lança, uma espada, um revólver ou uma arma nuclear, pois quem o detém pode interferir e determinar alguns padrões nas nossas vidas. Hoje as batalhas estão se dando de uma forma mais sutil, usando como uma arma a fala, que pode mentir e enganar em favor dos interesses escusos. Também percebemos claramente isso no que se refere ao poder político que comanda o nosso país, que comanda os nossos municípios, os estados. Assim, assistindo a tudo isso, como se fossem meros espectadores, na realidade distante de nós, mas infelizmente somos autores da nossa mesma história, e para chegarmos a um final feliz precisamos trabalhar juntos no mesmo fim. Como espectadores que somos, acostumados a tudo muito distante da nossa realidade, sempre dizemos: se Deus quiser, um dia tudo vai melhorar. Com certeza Deus o quer, e com a nossa participação e comprometimento para que tudo isso venha a acontecer. Temos que arrancar as vendas dos nossos olhos. Vivemos num país capitalista que exclui as prioridades como emprego, a segurança, a saúde e moradia. E isso não irá mudar enquanto não aprendemos a valorizar o nosso voto e nos deixarmos intimidar ou oprimir. Não nos deixando comprar ou ficar presos a uma ideologia política que não está trazendo as mudanças que precisamos. Está na hora de repensar a nossa postura política, deixando de lado o individualismo e procurar conhecer aquele que se faz merecedor do nosso voto e da nossa confiança, e não apenas um ouvinte passivo, mas um questionador crítico das propostas apresentadas e que estas sejam em prol de uma comunidade. Temos o hábito de dizer que o Brasil não tem mais jeito, ou que a nossa cidade não tem mais jeito, que no Brasil só tem político ladrão e mentiroso. Saber dizer isso, você sabe. Falar isso, você fala. E o que mais você está fazendo para mudar essa situação? Então, gente, esse texto da Margarete Ferretti, ela resume um pouco o meu pensamento em relação à ideologia política, porque assim, a gente tem uma descrença muito nos políticos, né? Eu também sou descrente nos políticos. É por esse motivo, a minha descrença é nos políticos, não na política. É por esse motivo que eu me aventuro, né? Eu estou empenhado nesse propósito, porque eu acho que eu não sou uma voz perdida na multidão. Eu acho que tem várias pessoas, muitas pessoas, que pensam como eu nesse município. Então, e eu precisava, na campanha anterior, em outras campanhas, eu queria experimentar isso.
Eu queria colocar isso à prova, para saber se eu estava certo. E na campanha anterior, na campanha de 2012, ela conseguiu me mostrar que eu não era uma voz perdida na multidão. Aquilo que eu pensava, que eu idealizava para Milagres, né, de uma política limpa, de uma política sem compra de votos, eu consegui constatar que eu não era uma voz perdida. Tem muitas pessoas que querem isso. Na realidade, é a maioria das pessoas que querem isso. Ao contrário do que se prega pelos maus políticos, porque eles querem implantar essa cultura de que se não comprar o voto, não vai conquistar o eleitor, que voto ideológico não existe, que essa questão de política limpa, isso não existe. A política é suja por si só, né? E a gente tem que se curvar a ela, porque se eu não conseguir fazer isso, eu não vou conseguir chegar lá. Então, na nossa campanha anterior, a gente conseguiu mostrar que não é bem assim, certo? Aí muitas pessoas nos questionam: você pensa assim, mas por que não ganharam? Se você acha que o seu projeto é vitorioso, você ainda mantém essa sua crença, e por que vocês não conseguiram se eleger? O que é que faltou? Na realidade, gente, o que faltou em Milagres foi a confiança no projeto político e na possibilidade de que isso poderia dar certo. Quando as pessoas se deram conta, ao final da eleição, que a diferença foi pequena e que o nosso projeto poderia ter sido vitorioso, se aqueles descrentes tivessem acreditado no nosso projeto, a gente teria tido um resultado diferente. Então, faltou acreditar. Quando eu iniciei esse trabalho político, né, esse trabalho de convencimento... 10? Já foram 10 minutos. Ok. A gente começou esse trabalho de convencimento, a gente percebeu que o que faltava era acreditar. Mas o que é que motiva? O que é que me motiva a continuar nesse projeto? Eu elenquei aqui 3 principais motivos. Primeiro, eu sou um sonhador. Eu sou um otimista por natureza. Eu sou muito ainda, né, acredito que é possível a gente chegar lá. Muitos milagrenses, segundo ponto, isso aí é o primeiro, sou um sonhador por natureza. Segundo, muitos milagrenses alimentaram e ainda alimentam em nós a esperança de uma mudança. E esperam de nós e contam com a gente para que ela aconteça. Então, da maneira como o quanto a gente avançou na campanha anterior, a gente tem muito a mais a avançar, porque aqueles que não acreditavam hoje já acreditam que é possível. Por isso que a gente tem uma cobrança muito grande para que as pessoas não desistam, porque sabem que esse projeto é vitorioso. E uma terceira motivação, essa é individual. Eu não vou dizer que eu só penso nos outros, né? É uma motivação minha. É uma necessidade que eu tenho de autorrealização. No triângulo das necessidades de Maslow, né, Abraham Maslow, ele fala das necessidades, elas são, né, no triângulo da necessidade, ele classifica as necessidades como fisiológica, segurança, social, estima e autorrealização. As minhas necessidades fisiológicas, de estima, de segurança, essas foram atendidas, graças a Deus, graças à minha condição, né, de saúde financeira, emocional. Eu tenho uma necessidade de autorrealização, e esse projeto de autorrealização passa por a realização de um sonho. Porque esse sonho não é só meu, certo? É um sonho que não é diferente do sonho de muitos de vocês, de muitos de nós. É um sonho de uma cidade bem cuidada, né, para nós e para os nossos filhos, netos. Um sonho de que os direitos básicos dos cidadãos sejam respeitados, sejam atendidos, de trazer desenvolvimento para esse município, que é uma cidade que parou no tempo, e, sobretudo, que a gente tenha atenção e respeito ao ser humano, o cidadão, principalmente o mais humilde, que ele seja respeitado em seus direitos, que seja tratado com dignidade. Então, quando os interesses individuais de uma pessoa convergem com os interesses de uma comunidade, de uma coletividade em que ele pretende atuar, podemos atribuir a ele, a essa pessoa, verdadeiramente o nome de político. Ao contrário do que essa visão negativa que a gente tem do político, o verdadeiro político é aquele que os interesses dele se assemelham, né, se juntam aos interesses da coletividade, e aí você tem uma conciliação de interesses. Se você também pensa assim, ou então haja também assim, junte-se a nós.
e assim construiremos uma cidade melhor para todos. Obrigado. Bem, isso foi, Tudo bem. gastou 15 minutos e eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não é, não é, não é, não é. Entre as falas do senhor, 11 não é, desviam a atenção daquelas pessoas do conteúdo. Deixa eu contar os não és desse rapaz. 11 não és. E o tá certo. Foi 5 és um pouco mais demorados, buscando a informação que estava por vir. Foram 5 és demorados e 1 certo. Então a gente precisa eliminar o não é, precisa dar uma influência maior para tirar esse e tirar o certo. Eliminando os vícios de linguagem e sintetizando um pouco mais. Houve um momento assim, um pouco anterior a esse, que eu digo, vai ser agora a finalização. Eu senti que o clima era de terminar, alguns 2 minutos antes, mas tá beleza, mas uns 2 minutos antes era o momento exato de terminar, pelo conteúdo e pela entonação. Eu digo, vai terminar agora. Era a hora do muito obrigado, mas essa finalização foi boa também, mas tinha um instante antes que eu senti que era aquele momento. Próximo, por favor. Chico, eu já li em algum lugar que essa questão que você dizer não é assim, caracteriza a insegurança da pessoa que está falando, que fica pedindo o apoio de quem está ouvindo. Positivo, Né? positivo. Isso que caracteriza assim, até uma atenção maior que você tem quando você diz não é, né? Positivo. Ok? Em algum lugar, Daquele né? cara, né? 15 horas e 20 minutos. Pode começar. Boa tarde, sou o Felipe Jacó. Irei falar rapidamente sobre o pré-sal no Brasil, mas irei começar primeiro com o petróleo. O que é o petróleo? O petróleo foi conhecido no passado como ouro preto. É um líquido natural, inflamável, oleoso e com densidade menor que a da água, sendo uma mistura complexa de hidrocarbonetos, sendo também um combustível fóssil e uma fonte de energia não renovável. Hoje, o Brasil ocupa uma posição, digamos que regular, no ranking mundial de produção de petróleo, sendo que ultimamente pesquisas realizadas durante anos, principalmente pela Petrobras, foi descoberta uma grande reserva de óleo leve. Esse óleo leve digamos que é o melhor petróleo que possa existir. Sendo que para algumas pessoas que não conhecem, existem diversos tipos de petróleo, como o petróleo Brent, que é o petróleo bruto, em sua forma crua, que ainda não passou por refino, o petróleo light, que é o petróleo, que é o óleo leve, que é esse que existe na camada do pré-sal, o petróleo naftênico, que é o que contém uma alta concentração de hidrocarbonetos naftênicos, o petróleo parafínico, que contém também uma grande concentração de hidrocarbonetos parafínicos, e o petróleo aromático. Para algumas pessoas, fica às vezes perdido, porque pensam que o petróleo pode ter só aquela coloração preta. Porém, devido a essas variações do petróleo, existem diversas colorações para o petróleo. Foi dado esse nome a essa descoberta de pré-sal. Aí muitas pessoas vêm nos jornais, televisão, pessoas leigas também, e não entendem o que é o pré-sal. O pré-sal é uma porção do subsolo situada sobre uma camada de sal, localizada a quilômetros abaixo do leito do mar, onde foi encontrada uma reserva, grandes reservatórios de óleo leve. Ele se estende no litoral do Brasil, vai de Santa Catarina ao Espírito Santo. E estima-se que a camada do pré-sal é cerca de 1,6 trilhão de metros cúbicos de gás e óleo. O que acontece? Esse número chega a superar em 5 vezes os dados atuais do Brasil. E se caso confirmado e explorado, o Brasil passaria daquela posição regular, que fica entre 10º e 20º colocado, e passaria a ficar entre os 6 países mais produtores de petróleo no mundo.
para concluir, eu digo que com todos os recursos do pré-sal, o país inteiro se beneficiará. Sim, se beneficiará. Pois a riqueza, o dinheiro e todo o combustível que virão desses recursos vão ser um grande estímulo para o desenvolvimento científico no Brasil. Agora, para isso, basta ser usar a política adequada, que será o nosso grande problema a ser enfrentado. O pronto não é a palavra que a gente precisa ouvir para bater palmas, não. É o muito obrigado. Muito obrigado. Cara, dados técnicos, né? Ele foi atrás dos dados técnicos. Como é que você conseguiu essas informações? Qual é a afinidade que o senhor tem para lembrar desses dados assim? E qual é a ligação? Recentemente eu fiz um seminário sobre a questão do pré-sal e petróleo, porque tem uma cadeira na faculdade que é a introdução à engenharia de petróleo. Introdução à engenharia de petróleo. Perfeito, perfeito. Eu senti que a voz estava mais forte, mais presente, estava menos coitadinho, menos vítima. Até a postura dele estava mais... Estava melhor, uma postura melhor, eu senti mais presença e mais fluência também. E mesmo no momento em que os dados estavam sendo buscados, não houve a produção de uma voz, de uma sílaba, de uma vogal, os es, os Então houve a calma necessária para trazer essa informação. Aí, Alguém tem alguma colocação sobre a oratória? De Felipe? Sim, nesse momento não. Quem ouviu ele ontem ouviu hoje. Não, e quem ouviu, né, como professor, Felipe quase não conseguia articular, né, Felipe? No ensino médio. Isso é bom. É um bom. avanço. Quase não. Eu tinha seminário de Diana Lúcia, eu não apresentava. Bom, fico feliz. Parabéns e temos um trabalho a percorrer aí, uma estrada a percorrer e espero, me disponibilizo desde já, eu vou deixar meus contatos. Se vocês quiserem conversar, quiserem falar sobre a comunicação, lembrando que vocês, nos próximos cursos que eu vou fazer aqui em Milagres, cada um de vocês vai ter passe livre, cada um de vocês vai ter passe livre para estar presente, não precisa mais pagar nada. Toda vez que eu fazer um curso de oratória básico aqui em Milagres, cada um de vocês, vou lá para fazer uns exercícios, vou lá para trocar umas ideias, para ver, para aprender, para praticar. Cada um de vocês vai ter passe livre. Isso é um pacto entre nós. Fez uma vez, passe livre nos demais. Muito bem. Quero o próximo, por favor? A próxima. Próximo do A última? Então 7. Mas colega Leval chegou, né? Sim, tem 9. Vai, 9 vai, 9 é oitavo. Depois de Lucélia, o professor Júnior. Depois de 9. Depois de uma hora, eu vou dar o Shelley para ele. Pegue um tema que o senhor bote para lascar. Boa tarde a todos Boa tarde. e a todas. Eu vou discorrer um pouco aqui sobre a literatura e suas finalidades. A gente percebe, ao longo do tempo, que a literatura ela tem percorrido caminhos diferentes. Ela tem assumido objetivos diferentes. No início, final do século XIX para o início do século XX, ou antes disso até, a literatura ela era tida como um entretenimento, um deleite. E, principalmente, assim, no século XIX, as mulheres, elas tinham a literatura, as mulheres de classe mais favorecida, as senhoras, as senhoritas, elas tinham a literatura como uma das suas únicas fontes de diversão. Então, elas liam a literatura, um romance, né, para passar o tempo, para alimentar seus sentimentos românticos, para aprender as funções da mulher, como ela deveria se comportar, uma boa dama. E era isso que
eu posso colocar para vocês nesse momento como era encarada a literatura há um tempo atrás. Mas a literatura ela foi assumindo faces diferentes, ganhando novas dimensões. Ela foi se estendendo para o mundo.